Tá gravando? Vamos lá. Olá, queridos! A paz do Senhor Jesus. Eu sou Sunamita da Ame Crianças e esse aqui é mais um vídeo que estamos gravando para falar sobre Ministério Infantil. Bom, a gente está finalizando o mês de janeiro, né? E eu queria perguntar para você se você já tem um planejamento, um projeto estruturado para o ano de 2017. Bom, se você ainda não tem, você está no link certo. O tema de hoje é Ministério Infantil, por onde começar? Bom, o primeiro passo, o ponto de partida para você que está iniciando um projeto com crianças na sua igreja é avaliar, pensar e colocar no papel todas as necessidades da sua igreja, todas as necessidades do Ministério Infantil. E nesse vídeo eu vou dar 10 dicas que vão te ajudar a mapear essas necessidades. A primeira dica é avaliar a estrutura das salas. Você vai precisar avaliar qual é o espaço físico que a sua igreja disponibiliza para que você possa trabalhar com as crianças na igreja. Seja na escola dominical, seja no culto infantil, seja ensaiando um coro ou qualquer outra atividade que você for desempenhar na igreja com as crianças. Então você precisa ir nas salas ou na sala e avaliar as condições físicas da sala. Você precisa ver se o ambiente é bem arejado, como está a ventilação, os ventiladores, o ar-condicionado, as cadeiras, o quadro, se tem material, o que precisa ali com relação à instalação, tudo. Você vai mapear essas necessidades e você vai colocar tudo no papel para que você possa avaliar com calma quais as melhorias que você vai precisar fazer para aquelas salas e como você vai trabalhar e vai dividir as crianças. O segundo passo é avaliar a quantidade de crianças versus a quantidade de salas. Bom, não adianta você ter 5 salas ou muitas salas para trabalhar com as crianças e ter um pouquinho de criança. Não quer dizer que elas não vão crescer, calma. A gente sempre tem que pensar que aquele grupo de crianças vai crescer, tá? Mas eu digo assim, adianta você ter 5 salas e 10 crianças? Para que isso tudo? Agora, por outro lado, se você tem 50 crianças, você tem 60, 70 crianças, como você vai trabalhar com todas as crianças em uma única sala? Tudo vai depender do espaço, né? Daquela sala, tudo bem, mas quanto mais crianças você tem, melhor vai ser que você possa dividir essas crianças em faixa etária. E isso para que você possa ter um melhor trabalho, para que você possa ter uma melhor qualidade daquele trabalho. Porque você trabalhar com uma criança pequenininha é muito diferente que você trabalhar com uma criança junior. Você trabalhar com uma criança que é alfabetizada é muito diferente do que você trabalhar com uma criança que não é alfabetizada. É claro que no culto infantil a gente consegue ainda dar essa mesclada, mas na escola dominical é fundamental que você possa ter essa divisão. Claro que algumas igrejas não possuem estrutura para isso. Nesse caso, é fundamental que o professor tenha criatividade e possa trabalhar da melhor forma possível com essas crianças. Mas havendo a possibilidade de você dividir, com certeza vai ser a melhor coisa, porque você trabalhar com uma sala muito cheia e com crianças com muita diferença das idades, tende a ter mais bagunça, você não consegue passar com toda a eficiência que você passaria se você tivesse uma classe mais homogênea. Por exemplo, eu tenho um bebê de 7 meses, o Benício. O Benício com 6 meses é completamente diferente do Benício de 7 meses. É um tempo muito curto, porém, grandes diferenças a gente vai percebendo no desenvolvimento do bebê. Da mesma forma com uma criança de 3 anos, uma criança de 5 anos, uma idade próxima, né? Muitas vezes a gente trabalha junto, mas é diferente. E imagina o desafio de você trabalhar com uma criança de 10 anos e uma criança de 3 anos. São interesses diferentes, são percepções diferentes. A criança pequena, ela percebe um mundo mais concreto. A criança maior, ela consegue perceber o abstrato. Então, é muito interessante se você conseguir fazer essa divisão. Quantidade de sala versus quantidade de crianças.
O terceiro passo é a quantidade da mão de obra. Bom, se você já tem salas, você já tem as crianças separadinhas, você precisa de ter os obreiros. E quanto mais divisões você tem, mais obreiros você precisa. Então é fundamental você recrutar pessoas para trabalhar. Avalie as pessoas que estão ao seu redor na igreja. Verifique se elas possuem aptidões para isso, se elas gostam. Descubra os talentos da sua igreja. Descubra as pessoas que são chamadas. Convide as pessoas, procure voluntários, mas procurem primordialmente pessoas que têm chamados, pessoas que amam aquilo. Contagie, motive, chame, recrute obreiros para trabalhar no ministério. O quarto passo é a qualificação da mão de obra. Bom, você tem mão de obra, mas como está essa qualificação? Como estão esses obreiros? Como estão esses voluntários? Como eles estão empenhados a fazer? É muito importante que você possa ir na sala quando essas pessoas estiverem dando aula ou ministrando a palavra. Será que é todo mundo caminhando na mesma direção? É muito importante você conhecer a sua equipe, saber a qualificação dela e aí vamos para o quinto passo, treinar. O quinto passo é treinamento e capacitação de obreiros. É preciso você treinar aquelas pessoas novas que estão começando agora, passar a visão para essas pessoas. É preciso que aquelas pessoas que já estão há muito tempo possam ter um aperfeiçoamento, uma reciclagem. Gente, ninguém pode dar aquilo que não tem. É fundamental que os seus professores estejam treinados, preparados para que eles possam exercer um ministério com excelência. Eles possam oferecer conteúdo para as crianças, conteúdo de qualidade, que eles possam não só ensinar, não só transmitir, mas que eles possam verdadeiramente formar. Você pode capacitar, você pode oferecer curso na sua igreja, você pode levar essas pessoas para irem em congressos, para irem em cursos de um dia, para fazerem seminários até, para participarem de curso online, compartilhando link, compartilhando videoaulas. Gente, há inúmeras opções. Se você realmente é vocacionado, você vai correr atrás para fazer isso. Se você ama, você pode não saber, você pode não ter as ferramentas, mas você vai buscar ter elas. Nem todo professor vai buscar por ele mesmo, né? Infelizmente. O certo, o melhor dos mundos seria que os professores mesmo fossem lá, buscar sempre, para que tivesse a melhor aula. Mas é importante que você possa levar isso para eles, que você possa transmitir a visão, que você possa sempre passar que eles precisam se reciclar, que eles precisam ser criativos, que eles precisam estudar para estar ali exercendo com excelência a obra do Senhor. O sexto passo é a organização da EBD. A Escola Bíblica Dominical ela é muito importante porque é na escola dominical que as crianças vão aprender a Bíblia, vão aprender a esmiuçar a palavra do Senhor, vão aprender a defender a sua fé. Se você seguir uma revista, é legal, os seus professores vão estar norteados, mas você sabe que não deve ser só a revista. A revista não vai falar tudo. É preciso que o professor traga de fora também outras ideias, outros recursos para estar ali ensinando aquele conteúdo. É muito interessante se você tiver um currículo anual para você trabalhar com essas crianças do ano inteiro. Mas você também pode ter um currículo trimestral, onde você vai trabalhar durante 3 meses sobre determinado conteúdo, sobre determinado livro ou sobre livros específicos aquele tema. A questão da escala dos professores. Quais são os professores que vão estar escalados para aquela aula? Se ele tem material, entregar material com antecedência para que ele possa se capacitar com antecedência. Mas, gente, se você puder não fazer escala, vai ser melhor ainda. Para pensar, numa classe escolar comum, a professora está ali todo dia, não tá? Então todo dia tem a mesma professora passando diversos conteúdos. Então, se você está no domingo, uma vez por semana, passando aquele conteúdo, melhor vai ser se você tiver todo domingo, porque você vai conseguir desempenhar um trabalho melhor com aquela criança. E para as crianças menores isso é fundamental, porque ficar trocando de professor toda hora, a criança é pequenininha, ela não vai conseguir se apegar, porque, gente, querendo ou não querendo, criança se apega. Criança, ela vê o professor como espelho. Então, se você
puder e você conseguir não fazer uma escala de professores, pelo menos na escola dominical, o ganho vai ser muito maior, tanto para o professor quanto para o aluno. E, gente, cá entre nós, quando você estuda, quando você se prepara para você dar uma aula, você também aprende. Bom, pelo menos por experiência própria, quando eu fui professora de escola dominical, foi o momento que eu mais aprendi. Então, além do currículo anual, do currículo trimestral, da escala dos professores, ainda tem o material escolar. Qual é a revista que você vai utilizar, ou se você não vai utilizar a revista. As crianças precisam fazer, elas vão precisar de canetinha, de giz de cera, de tinta, de papel pardo, cartolina, folha, enfim. Vai precisar de material escolar, como também funciona na escola. 7ª dica, programações semanais, que são o planejamento do culto infantil. Aí sim, como serão as escalas, quem serão as pessoas responsáveis pelas boas-vindas, pelas histórias, pelos cultos, se o culto infantil vai funcionar junto com todos os cultos, se vão funcionar somente no domingo, se durante a semana é uma oportunidade de você realizar ensaios com as crianças, estudos bíblicos, célula, enfim. A programação da semana. 8ª dica, programação mensal. Quais serão os eventos mensais que você vai organizar com as crianças? Será que vai ter culto de crianças todo mês? Vai ter tarde da pipoca? Vai ter tarde do cinema? Vai ter evangelismo? Vai ter tardes alegres? Vão ocorrer apresentações de datas comemorativas? Vai ter festas de aniversariantes do mês. O que você está planejando para aquele mês? Você precisa colocar tudo no papel. E a 10ª e última dica diz respeito à arrecadação. Você precisa pensar nas diversas formas de arrecadação. A gente sabe que o trabalho com o Ministério de Crianças, ele não dá dinheiro, a gente gasta dinheiro. Para você trabalhar com criança, você precisa de material, você precisa de recursos visuais, você precisa de ter uma estrutura, precisa de ter lanches. A maioria dos eventos demanda ter dinheiro. Então você precisa pensar em estratégias para você arrecadar. Você pode fazer cofrinhos, oferta de amor, mensalidade, os festivais. As crianças adoram festivais. Você, em cada festival você pode pedir R$2 e a criança pode tomar sorvete, pizza, à vontade, né? Você pode fazer também feirinhas. Também tem uma ideia muito legal, é o tamanho do pé. As pessoas vão ofertar de acordo com o tamanho do seu pé. Você pode fazer a campanha do pezinho na sua igreja, é muito legal. Então, você precisa e é fundamental que você tenha estratégias para arrecadação de dinheiro no Ministério Infantil. Então, queridos, já temos por onde começar. Mapear as necessidades da sua igreja, as necessidades do Ministério Infantil. É a hora de você colocar diante de Deus todas as necessidades. Tudo que você precisa, você tem que colocar diante de Deus. Sim, a oração é fundamental, é a chave do negócio, é a chave do ministério. Sem a oração você não consegue nada. E coloca para Deus as suas necessidades, as necessidades das crianças e as suas limitações. Eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar ricamente o seu ministério. Se a sua igreja tem pouca criança, é fundamental que você programe evangelismos, estratégias de alcançar as crianças do seu bairro, da sua região, da sua vizinhança. Você desenvolver um bom trabalho, um trabalho sério com as crianças, você pode ter certeza que as crianças irão, as crianças comparecerão. Quando a criança começa a perceber que naquele local está sendo realizado um trabalho sério, que a professora se prepara para estar ali, ela passa a gostar, ela passa a querer e ela vai. Eu tenho certeza que o Ministério com Crianças ele só vai crescer, crescer, crescer e crescer. Agora, se o Ministério não tiver um trabalho sério, tiverem professores desleixados, professores despreparados, consequentemente o número de crianças vai reduzir. Um outro ponto que eu considero importante nesse início é você formar uma liderança. É muito importante você ter pessoas que segurem as cordas. Gente, ninguém pode fazer nada sozinho. Então é fundamental que você forme uma liderança, que você forme uma equipe. Ah, não tem ninguém que trabalhe. Gente,
Passa a visão, mostre a sua visão, seja positivo, seja positiva. Convide as pessoas. Tem muitas pessoas na igreja que ainda não exercem nenhum ministério. Pessoas que ainda nem descobriram sua vocação e de repente essas pessoas precisam de um convite seu. E aí, através desse convite, ela começa a trabalhar e aí descobre um ministério, descobre uma paixão. Então não fica calado, não fica desanimado. Nada da síndrome de coitadinho. Seja vibrante, seja guerreiro, transmita a sua alegria. E eu espero que esse vídeo seja o pontapé inicial para você criar um grande projeto e para você ter um ano próspero e um ano abençoado, em nome de Jesus. Um grande beijo e até o próximo vídeo.